Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica. Quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais sobre o eu do futuro e, obviamente, como a gente pode resolver as nossas questões. Bom, a questão hoje é entender um pouco mais processos da nossa mente. Eu tenho falado em alguns vídeos sobre a rede de modo padrão. E é importante a gente entender quais são os benefícios que a gente consegue extrair dessa rede neuronal, por exemplo, no caso de resolução de problemas. Vamos supor que você está com uma dúvida, você não sabe para que lado ir, como que você consegue arrumar a casinha, tá? Seja na questão profissional, seja na questão de relacionamentos, seja na questão até espiritual, por que não? Então, quando você se conecta de uma forma eficiente, ou melhor dito, efetiva com essa rede, você consegue transformar o seu presente naquele futuro que você quer chegar, tá? Então, Selva, o que que é essa rede de modo padrão? A rede de modo padrão é um descanso, é um momento que teu cérebro hiberna, é quando ele entra em devaneio. E isso acontece várias vezes ao dia, como por exemplo, antes de você dormir, quando você acorda, quando você está fazendo uma caminhada, quando você está lavando louça, quando você está escutando música sem falar, sem cantar, sem cantarolar. Ou seja, em momentos que você está divagando, em momentos que você está panguando. Sabe quando você fica assim, ó, panguando? Né. E engraçado, né, por que que quando você fica assim, você já reparou que você fica com os olhos desse tamanho, parece que você está olhando, mas você não está olhando nada? É porque o seu córtex visual, ele desativa. É como se fosse um descanso, a entrada de informações pela visão. Engraçado isso, né, o nosso cérebro é fantástico. E assim sendo, você consegue, dessa forma, descansar, dar um sossego para o teu cérebro. O problema está em o que acontece aí dentro. Então, se você não direcionar essa rede de modo padrão de forma correta, você pode ter problemas com ansiedade, você pode ter problemas com ruminar pensamentos, você pode ter problema com trazer a pior versão de você, responder a eventos passados, como por exemplo, veio alguma informação. Alguma coisa que aconteceu no teu passado e você começa a reviver aquilo e você aumenta o teu estresse também. Até porque o teu cérebro, ele não tem a plena certeza de daquilo que você está vivendo, se aquilo que você está vivendo é real ou está no passado, é uma memória. Então você tem que ter muito cuidado quando você traz esses pensamentos para você justamente não cair nessa cilada, ok? Selva, mas é um ponto isso daí é algo da mente ou é do cérebro? Como isso funciona? Não, sim, isso é do cérebro mesmo. É uma rede onde vários, elementos, vamos dizer assim, que formam o nosso encéfalo, né, o nosso córtex, se ativam junto com, por exemplo, o córtex pré-frontal, posterior, né, o córtex cingulado posterior, o córtex pré-frontal medial, o precúneus, entre outros, que associados, por exemplo, com o hipocampo, que é responsável por trazer memórias e fazer uma projeção do futuro, além da ínsula, né, juntamente com os seus associados, eu costumo dizer isso, que é responsável pela interocepção, pela interpretar as percepções que você tem naquele momento que você que faz aquele remember, né, que você está lembrando daquilo, ela ativa. Então, o cérebro sim, são partes do cérebro, uma rede neuronal que vai fazer com que você, tenha esses efeitos mentais, ou seja, trazer lembranças ou então você projetar o seu futuro. E é muito importante a gente entender essa questão da rede de modo padrão, porque ela, se muito bem estruturada, se você conseguir chegar num determinado momento, se você conseguir entender como ela funciona, você se comunica praticamente online com o seu eu do futuro. Porque é ela que vai te ajudar a projetar aquilo que você quer lá no futuro.
É ela que vai associar não somente os seus filtros, e não somente também as interocepções que você tem, como também as emoções. Então, tudo carregado, né, dentro dessa rede de modo padrão, faz com que você consiga ver o seu futuro muito mais próximo. De certo modo, essa rede de modo padrão é como se fosse a porta que te conecta com o teu futuro, dentro de você, sem depender de mais nada. E aí você me diz assim: "Selva, mas então, como assim? E para que serve isso?". Então, para você conversar com o seu eu do futuro, para você explicar para ele tudo aquilo que você está vivenciando, para você entregar um pedido, que nós já fizemos aqui nesse canal e tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final, para você entender mais como funciona esse pedido, tá, ok? Para você ter consciência que você consegue trazer do teu inconsciente, porque é daí que parte toda essa informação, aquilo que você precisa para resolver a tua vida. Aí você vai me dizer assim: "Então quer dizer, Selva, que o meu eu do futuro é o meu inconsciente?". Em parte sim, porque por meio do seu inconsciente, que até hoje não está tão bem explicado, seja pela psicologia, seja pela neurociência, porque ele é tão profundo e é tão misterioso e é tão oculto, que ainda a gente não consegue entender 100% o funcionamento. Porque, veja bem, não é o inconsciente que processa toda essa informação. Quem vai processar toda a informação e toda essa comunicação é o teu consciente. Só que é o teu consciente que vai extrair do inconsciente informações que estão lá guardadas ou estão lá sendo enviadas para você do seu futuro. Por que não? A gente ainda não tem isso muito bem explicado, né? A gente ainda não bateu o martelo para dizer de fato até onde vai esse inconsciente, esse subconsciente, ok? Então é um elo que você tem, é um ambiente que você tem para se comunicar com esse eu do futuro e resolver essas questões. E é engraçado, porque quanto mais a questão é incerteza, tanto mais você se conecta com essa rede, mais clareza vem para você. É como se fosse assim um apagador quântico. Eu tô brincando, tá? É como se você estivesse apagando algo que está incerto e trazendo para a tua vida a clareza que você precisa e as informações que você precisa para resolver determinadas questões. Selva, e é difícil? Não é difícil, mas é trabalhoso. Você precisa trabalhar. Por quê? Porque o teu cérebro, ele só consegue entender que aquilo é um comando, é um hábito, é uma coisa, uma rotina que você tem que fazer todos os dias a partir da repetição. E entenda que você tem que ter imaginação estruturada, ok? Você precisa entender que todo esse processo não é assim, sentar, meditar e pronto. Não. Você tem que ter uma visualização com símbolos, ou seja, toda uma estratégia estruturada para que você consiga colocar esse estado de hibernação que acontece a cada 90, 120 minutos na nossa vida durante o nosso dia. Então, a cada 120 minutos, a cada hora e meia, 2 horas, você entra nesse estado. Então, quando você entra nesse estado, você não tem consciência dele. Só que com as práticas certas, de forma estruturada, de forma auxiliada por outros recursos e processos que nós temos no nosso cérebro, como por exemplo o sistema de ativação reticular. Quando você faz isso, quando você programa, é como se fosse um programa de computador. Quando você programa todos esses códigos, ele vai saber, ele vai o seu consciente vai entender que você está entrando na DMN, e é nesse momento que você conversa, e é nesse momento que você entra em ação com o seu eu do futuro. Para quê? Para você chegar mais rápido onde você quer chegar. Para você chegar no seu destino, óbvio, ok? Selva, como é que eu faço? É claro, a DMN, assim como eu acabei de falar, são momentos que você entra no seu dia a dia. Não existe assim, eu vou forçar a entrar. Você consegue forçar? Consegue.
desde que você não pense em nada, você calha a sua mente, né, você começa devagar. O problema é entender onde começa e onde termina. Ah, Selva, me explica mais essa divagação. Como é que você entra? Em que momento isso surge? Qual é a sensação que você tem em tudo isso? Então, entenda que você não está no modo executivo, ou seja, você não está pensando racionalmente, você está apenas descansando. Esse é o primeiro passo, entender em que momento você entrou nela. Aí depois que você entra nela, você tem que saber em que momento você deixa a mensagem. Você começa a falar com a voz da DMN, que vai se conectar com esse eu do futuro, ok? Essas práticas podem ser por meio da meditação, como eu falei, visualização, antes de dormir, enfim, tem N momentos do teu dia que você consegue fazer isso, mas tem que ser de maneira estruturada. E se você quer entender um pouco mais como tudo isso funciona, é claro, vem comigo na jornada sensório. Selva, eu não sei o que que é esse tal do eu do futuro. Eu vou deixar um link aqui embaixo da aula que eu gravei sobre a ciência do eu do futuro para você entender. E vai ter um apanhado lá que vai explicar um pouquinho sobre a DMN, sim. Ok? Então, se você quiser ficar expert, entender como funciona o teu cérebro e em que momentos do teu dia você pode se comunicar com esse eu do futuro, então vem comigo na jornada sensória. O link está aqui embaixo. Ok? Então é isso. A gente volta a se ver na segunda-feira que vem. Um grande beijo no coração. Aloha! Até o nosso próximo encontro. Até lá!